Boa noite a todos. Vamos nesses instantes, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, com muita gratidão nos nossos corações. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, recebendo as bênçãos desses espíritos amorosos que se desvelam em nos auxiliar. Que possamos estar ligados a eles em pensamentos, e que possamos receber todas as bênçãos do alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando aqui o estudo que nós fazemos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos aqui no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, capítulo 10, Então esse capítulo vai tratar de uma grande dificuldade que a gente tem de perdoar, Porque nós ainda nos melindramos muito fácil, nós, por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo, da nossa vaidade, por causa desses defeitos morais, muito arraigados que a gente tem, então a gente não gosta de se sentir contrariado, tudo nos deixa chateado, tudo nos deixa bravos, Não gostamos de ser contrariados, então a gente acaba fazendo aí, criando, muitas vezes nessa vida mesmo, situações assim desequilibradas nesse sentido com outras pessoas, E muitas vezes a gente traz também do passado algumas animosidades que a gente não consegue perdoar, por orgulho. Não perdoar é uma demonstração assim grosseira ainda do quanto nós somos orgulhosos, do quanto a gente acha que a nossa opinião tem que prevalecer. E enquanto a gente ficar nutrindo esse sentimento dentro de nós, a gente ainda vai estar muito distante aí da nossa jornada, da nossa de Deus. Enquanto a gente tiver muito essa dificuldade de perdoar, de ser indulgente, de entender o outro. A gente não consegue entender o outro. É muito difícil para nós ainda entender o motivo das faltas dos outros, Então, esse capítulo ele é longo porque a lição é muita lição para a gente aprender, Então, por isso esse capítulo aqui ele tem vários ensinamentos. E hoje nós vamos ler aqui alguma coisa, eu vou pegar um trecho, aqui do Evangelho, para poder complementar com uma leitura aqui do livro Boa Nova, que é longa, Como a gente tem pouco tempo, a gente vai tentar, não dá para ler tudo, Pegar só alguns trechos aqui para a gente estar lendo, Então aqui, olha, perdão das ofensas, uma mensagem do Espírito Simeon em Bordeaux, 1862. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-los-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Ou seja, a gente não tem nem muito que ficar teorizando, refletindo, Porque está muito claro, isso tem que fazer sentido no nosso coração, a gente tem que sentir que se a gente não perdoar, nós estaremos muito distantes de Deus, Então isso tem que calar aqui no nosso coração. Não temos muito que ficar teorizando e refletindo sobre isso. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto elas vos for feitas.
Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. É o que ele diz na oração dominical, que é o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Ele fala, perdoai, né, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a quem nos tem ofendido, ou assim como devemos perdoar aos nossos devedores, né, enfim, a quem devemos e a quem nos deve. Nós temos que perdoar, porque se a gente não... É só fazendo isso de coração que nós vamos conseguir nos tornar invulneráveis às agressões. Então, o que é isso? É uma vacina mesmo, né? É uma vacina moral que vai nos blindar, né? Fazendo com que coisas que hoje nos perturbam tanto e nos tiram a paz, a gente simplesmente não sinta, né? Somos muito melindrosos. Essa é uma palavra muito interessante que a gente sempre ouve falar. Ai, a pessoa melindrosa, qualquer coisinha já fica assim, né, sabe? Então, quando a gente se blinda moralmente, né, seguindo isso que o Pai Nosso que Jesus nos ensinou ali no Pai Nosso, a gente entende a fraqueza do outro, entende que o outro é o momento dele, é aquele, ele ainda está naquele atraso moral dele também, né? E nós, entendendo que se a gente não se esforçar por ter esse olhar, nós também estaremos no nosso atrasados moralmente também, né? Então, com esse entendimento, e como a gente não quer ficar atrasado moralmente, a gente vai deixando as coisas passar muito tranquilamente, né? E não vamos ficar irritados por tão pouca coisa como normalmente a gente fica, né? Então aqui tem essa mensagem, né? Tem mais aqui, olha, tem um recadinho lá no final para os espíritas. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia, ou seja, eu perdoo, mas não quero nem saber. Isso aí não, né? Então ele vai dizer que o perdão tem que ser de coração e verdadeiro. A gente tem que estar pronto para estender a mão se necessário, né? Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato, esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Então, nós não enganamos a Deus, né? Então, se a gente ainda acha que basta dizer que perdoa, ficar se fingindo de bonzinho, Deus conhece o fundo dos nossos pensamentos e do nosso coração, né? E olha, Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Oh, que felicidade! Já pensou, né? Ter essa felicidade de dormir, né? Colocar a cabeça no travesseiro sabendo que não tenho nada contra ninguém, né? Eu não tenho nada contra ninguém. Seria muito legal se a gente também pudesse ter certeza, ninguém tem nada contra mim. Mas a gente não tem nada, a gente não tem como, né, responder pelas ações de ninguém, mas pelas nossas. Então eu tenho que deitar com a minha cabecinha no travesseiro tranquila, porque eu não fiz nada contra ninguém, né? Eu não fiz nada contra o meu próximo. E agora, do livro Boa Nova, tem uma lição aqui, a lição número 10, o perdão. Ela é longa, não daria para ler tudo, então eu também vou pular uns pedaços. Primeiro vou fazer uma introdução, porque a primeira parte dela aqui é bem longa, né? E tem umas partes que eu quero ler. Então eu vou explicar essa introdução que eu já li, já vi, né? Então tá falando o seguinte, que na época de Cristo, nesse livro maravilhoso aqui, o Boa Nova, então tá falando ali das primeiras pregações e tudo mais, né? Então, o que aconteceu? Como Jesus vinha pregar ali a lição do amor, né? Que quebrava um monte de princípio ali da lei judaica,
Então, ele foi também muito atacado. Assim como tinha muita gente ali que se sentiu tocado no coração e que queria estar perto do Cristo, também tinha muitos daqueles que achavam que o ensinamento dele era revolucionário, queria quebrar, era transgressor, né? Enfim. E nesse clima, ele fez uma... Ele foi até... deixa eu ver a cidade aqui. Ele foi numa cidade, né, que ele estava indo em várias cidades ali, e uma dessas cidades, acho que foi para Nazaré, ele estava indo para Nazaré, ele foi para Nazaré, e muita gente fazendo vários julgamentos, né, tinha gente que falava que ele era um conspirador, outros falavam que ele era um feiticeiro, né, então ele foi muito criticado ali em Nazaré. E o que aconteceu? Os discípulos que amavam muito ao Cristo, né, ficaram ali muito efusivos com essas críticas, principalmente Pedro, Filipe, né? Eles ficaram assim muito bravos porque o povo estava ridicularizando, zombando ali do Cristo. E eles respondiam à altura, ficavam, né, respondiam mesmo, brigavam, né? Partiam ali para as discussões efusivas e tudo mais. E Jesus sempre quieto, só observando, né? E eles ali, né, advogando com fervor, André também, né, advogando ali a favor do Cristo, tomando a defesa do Cristo, e Cristo sempre ali passivo não, pacífico, né, sereno, observando e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Começou a se instaurar uma briga até entre eles mesmo, entre os discípulos, porque alguns falavam, gente, mas não tem nada que ficar batendo boca, né? Outros falavam, não, mas não é desse jeito que a gente vai conseguir, a gente tem que fazer de tal jeito. Então, até entre eles mesmos, houve ali algumas retaliações, né? Alguns dos outros discípulos também não concordavam com a postura muito efusiva desses e também começaram ali a discutir. Bom, como naquela cidade ninguém estava muito disposto a ouvir o que Cristo tinha para falar, o que ele fez? Ele falou o que tinha que falar e não se demorou. Ele falou, vamos embora, né? E foram embora daquela cidade e voltaram para Cafarnaum. E aí, depois de alguns dias, né, agora aqui eu vou fazer algumas leituras que eu acho interessante aqui, né. Então, olha, daí alguns dias, Pedro e Filipe, isso depois, né, já tinham saído daquela cidade. Pedro e Filipe procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Aí começa o diálogo, né. Mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente, dizia Pedro com sinceridade ingênua. Então, tipo assim, porque Jesus foi, né, acusado de tudo, inclusive de servo de Satanás, e Pedro já tomou ali a defesa. Observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradito. Então, Jesus nunca contradisse nada, ficou quieto, né? Ajuntava Filipe convicto de haver prestado excelente serviço ao mestre bem amado. Então ele estava achando que estava abafando ali, brigando com os outros para defender Jesus, né? E por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo, enquanto os interlocutores o contemplavam ensaiando pela sua palavra de franqueza e amor. Então ele continuava quieto, só ouvindo. Afinal, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Aí agora Jesus vai falar. Acaso podemos colher uvas nos espinheiros? E aí ele fala algumas coisas e diz o seguinte, né? Que é muita coisa para ler, não vai dar tempo. Mas quando puderem, leiam na íntegra. A melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível.
nesse particular, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados a nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa sem desdenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Ou seja, o que eles foram fazer lá, Jesus fez. Então, olha, cada um na sua esfera de ação. Ele, como o Cristo, evidentemente que ele operou coisas ali que os apóstolos nem sonhavam, né? Imagine o que ele não fez ali no campo das energias, né? No campo das suas bênçãos, já pensou? Né? As bênçãos do Cristo, das suas vibrações, da sua oração, o que ele teve para fazer ali, ele fez. Né? O que estava na esfera de trabalho dele, do Cristo, ele fez. Então ele fala que os apóstolos, então não foi uma viagem perdida. O que tinha que ser feito, foi feito. Né? Então cada um tinha que fazer o que tinha que ser feito, tinha que fazer o seu trabalho, e esquecendo aqueles melindres todos, aqueles insultos, até melindres não, todos aqueles insultos que estavam sofrendo. Então foi isso que ele disse, Jesus, né? E ele fala mais algumas coisas, né? E ele diz o seguinte, no final desse trabalho, teremos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para separatividade e odiosas dissensões. Só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque de outra forma as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Então fazer o trabalho de coração, era isso que Jesus estava dizendo. E aí Filipe continua, né? A verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré falavam mal de vós, né? Então ele ainda estava ali, ainda não estava convencido, né? Ele ainda achava que tinha sido uma perda de tempo ficar indo lá e ainda tá uma perda de tempo não, ele ainda estava revoltado com a postura daqueles que estavam ali diante de Jesus, ouvindo Jesus, estavam lá criticando, mas estavam ouvindo, né? E aí Jesus diz, não será, olha que ensinamento, não será vaidade, porém, exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Ou seja, né, nós fazemos a nossa parte, se estamos fazendo de bom coração, não seria muita vaidade a gente achar que a gente tem que agradar todo mundo tem que gostar do que a gente está fazendo? É aquela coisa, a gente faz o bem e fica esperando o agradecimento. E, né, esse sentimento de esperar o reconhecimento, o agradecimento, não é de uma alma elevada. Então era isso que Cristo estava ensinando. Vamos lá fazer o que a gente tem que fazer, vamos fazer o nosso trabalho, independente de como a pessoa vai receber aquilo, se vai ser receber de braços abertos, de boa vontade ou com críticas e xingamentos, como foi o caso aqui, né? Então, olha, não será vaidade que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Né? Interrogou Jesus com energia e serenidade. Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras da convenção. Servir a Deus é a tarefa que deve estar acima de tudo, e por vezes nesse serviço divino é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. E Jesus continua, Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? E agora eu coloco aqui, digo até hoje, né? Todo mundo está a fim de ouvir, todo mundo está a fim de realmente se entregar ali nessa conexão, né, de si mesmo com o alto, seja através de uma religião, seja através... As pessoas não estão muito interessadas nisso, e muitas vezes quem está nessa pegada é ridicularizado, né? E aí, assim, só para a gente finalizar... porque já deu o nosso tempo aqui, todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos, né? E aí o que acontece? É nessa conversa também, mais lá para frente, que Pedro faz a célebre pergunta, né? Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim para que eu lhe hei de perdoar? Será 7 vezes? E Jesus calmamente
Respondeu, não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, para a gente aqui, né, nesse livro, mostra o contexto todo de como que foi essa conversa, né, de Jesus, esse ensinamento de Jesus, que ficou registrado nessa passagem ali de Pedro, né, e desse ensinamento de quantas vezes se deve perdoar. Então, que a gente aprenda, né, essa lição maravilhosa e que de fato a gente esteja bem disposto ali a combater esses melindres dentro do nosso coração e a perdoar de verdade. Fiquem todos com Deus e agora vamos para a segunda parte do Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Vamos agora estudar o Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 7 da parte 2 do Livro dos Espíritos. O título é Retorno à Vida Corporal. Então vai falar sobre reencarnação e nós estamos no item 3, Faculdades Morais e Intelectuais. Usamos a designação de seres humanos para a população de espíritos encarnados. Espíritos encarnados ou não, temos faculdades morais e intelectuais diferentes, estando ou não no mesmo grau evolutivo. Uns se desenvolveram mais na parte musical, outro na pintura, outros no estudo de uma ciência, por exemplo. Nas diferentes encarnações, vamos mudando o nosso papel na sociedade e com isso desenvolvemos novos conhecimentos e aperfeiçoamos os nossos sentimentos. Através das diferentes existências, o espírito aprimora seus sentimentos, seus conhecimentos e o entendimento sobre o amor, a vida, Deus e suas leis. Vamos iniciar com a questão 361. De onde vêm para o homem as suas qualidades morais, boas ou más? Resposta: são as do espírito que está nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. A humanidade é formada por espíritos encarnados. As qualidades morais de um ser humano dependem da sua evolução, mas nas muitas encarnações que já vivenciou. As qualidades do espírito dependem dele mesmo, portanto, depende do quanto ele tem se esforçado para se aperfeiçoar, para aperfeiçoar suas qualidades morais. Questão 361A. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. Resposta: sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito. Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito, pois, de outra forma, se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Um homem vicioso é um espírito imperfeito. Se o denominamos de mau espírito, dá a impressão que ele será sempre mau, mas não é assim, pois todos evoluímos. Todos fomos espíritos completamente ignorantes e estamos evoluindo. Uns progrediram mais que outros. Progrediram mais porque se esforçaram mais ou porque já tiveram maior número de encarnações. Questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? Resposta: são estouvados, espertos e algumas vezes seres malfazejos. Espíritos brejeiros são espíritos brincalhões, maliciosos, estouvados, espertos. Resumindo, são espíritos atrasados moralmente e intelectualmente, até certo ponto. Consultando a escala espírita no item 100 do próprio Livro dos Espíritos, esses espíritos estão na ordem dos imperfeitos e na classe de espíritos levianos. É uma das ordens dos menos evoluídos, porém há uma gradação entre eles. Questão 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Resposta: não. Se assim fosse, vós também as teríeis. Os espíritos, ao estarem encarnados, compõem a humanidade. Portanto, as paixões dos espíritos são as mesmas que as da humanidade pode apresentar.
Eis um comentário de Kardec sobre as paixões na questão 908 do Livro dos Espíritos. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência, mas se em vez de as dirigir o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força que em suas mãos poderia fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem, por consequência, algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Vemos que a paixão tem origem em um motivo real, tratando-se de um sentimento ou de uma necessidade. Mas o exagero dessa necessidade ou desse sentimento é prejudicial, pois neste caso há o predomínio da matéria sobre o espírito. Questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Resposta: seguramente que é o mesmo, e na razão do grau a que tenha chegado, o homem não tem em si dois espíritos. O homem é um espírito encarnado. O espírito domina seu corpo quando encarnado através do perispírito, que podemos dizer ser o corpo do espírito. A inteligência e as qualidades morais estão gravadas no perispírito. Por isso, quando o corpo morre, o espírito continua com seus conhecimentos e suas qualidades morais. Sobre a localização da memória e da inteligência, o livro com o título Emmanuel, a página 133, sob o título de O Santuário da Memória, traz a seguinte afirmação, abre aspas, o corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica, é também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade através de todas as mutações e transformações da matéria. Fecha aspas. Eu vou ler novamente porque tinha uma palavra faltando um R e fica difícil de entender. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de constituir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. É também ele a sede das faculdades, dos sentimentos, da inteligência e, sobretudo, o santuário da memória, em que o ser encontra os elementos comprobatórios da sua identidade, através de todas as mutações e transformações da matéria. Fica claro, portanto, que a memória está no perispírito. Questão 365. Por que os homens mais inteligentes que revelam um espírito superior neles encarnados são, às vezes, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Resposta: é que o espírito encarnado não é bastante puro e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Evoluímos lentamente, nos ensinam os espíritos. Se prestarmos atenção em nós mesmos, podemos ver que qualquer das qualidades morais que queiramos melhorar, não mudamos de imediato, só porque desejamos melhorar. Temos que trabalhar essa qualidade não só em nossas ações, mas no íntimo de nosso ser, mudar nossa maneira de pensar e sentir dentro da lei do amor.
Um espírito pode, por exemplo, ter desenvolvido honestidade, mas não ter desenvolvido paciência a ponto de praticá-la em todos os seus aspectos e circunstâncias. O mesmo se passa com as outras qualidades morais e também as intelectuais. Precisamos de praticamente incontáveis encarnações. Além das dificuldades que trazemos, muitas vezes nos deixamos levar por espíritos levianos que se divertem com as nossas imperfeições. Para desenvolver esta ou aquela qualidade moral, precisamos de muita atenção às nossas ações e sentimentos e nos motivos pelos quais agimos. Questão 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Resposta. Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois, na sua morte, todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros livres da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa, fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam esses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, vou ler agora um comentário de Kardec a respeito dessa questão. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a respeito, numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje, compreende-se que esses fenômenos são variados, tão variados, podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. É muito mais óbvio que um ser, após muitas encarnações evoluindo, adquire qualidades morais e intelectuais, chegando à perfeição relativa do aceitar e compreender que o indivíduo, do que aceitar e compreender que o indivíduo seja composto de vários outros, cada um com uma característica para compor um ser completo. Se um ser fosse, na verdade, um conjunto de outros seres com qualidades diferentes, quem seriam esses outros seres? Não faz sentido essa teoria. Kardec comenta que antigamente se pensava que existiam diferentes tipos de matéria para formar o mundo físico. Por exemplo, cada tipo de rocha teria sua origem própria. A origem do granito seria diferente da origem do magnésio. Mas hoje já se concluiu que todo tipo de matéria que temos tem uma única origem, e essa origem está no elemento universal. E assim o espírito, as suas qualidades são consequência da sua própria evolução, do seu progresso espiritual no decorrer das encarnações. Encerramos o estudo das questões sobre esse tema. Faculdades
intelectuais e morais. Agora eu vou ler um texto que é relacionado a essa questão, que está no livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Está no item 54 e o título é Procuremos com Zelo. Inicia com um versículo de Paulo da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Agora vem o texto escrito por Emmanuel a respeito desse versículo. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia, e o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Finalizando nossas reflexões de hoje, oremos pedindo a Deus coragem e determinação nas trilhas do bem em todas as circunstâncias de nossos dias na terra e no espaço, para que possamos nos tornar dignos de estar juntos aos nossos entes queridos que já estão à nossa frente. Pedimos também por todos os que sofrem. Finalizando ainda, pedimos a Deus a coragem de estarmos sempre nas trilhas do bem, em todos os instantes de nossa existência, para que possamos mais cedo compreendermos os seus desígnios a nosso respeito e sentirmos de tua paz. Vibremos pela paz e união fraternal em todas as nações desse planeta. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus,
Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa divina e santa imagem. Boa noite a todos.